Olá pessoal, vamos dar o prosseguimento então aqui a montagem do layout da placa do pré-amplificador para computador. Só para fazer um comentário, o conector de microfone do pré-amplificador tem três conexões: conexão de sinal, conexão de microfone 5 volts e o GND, né? Então a gente vai aproveitar a alimentação retirando do pino de 5 volts, o pino 2 desse conector, e o GND do pino 3, e o pino 1 vai ser o pino em que vamos aplicar o sinal amplificado, né, pré-amplificado. Então a alimentação vai ser retirada do próprio conector do computador e o sinal vai ser aplicado no pino 1. Nada impede que quem queira uma fonte de alimentação para esse pré-amplificador com menos ruído, utilize uma bateria de 9 volts com um reguladorzinho de tensão, né, para reduzir essa tensão para 5 volts, para obter um sinal com menos ruído. O computador, a fonte do computador tem uma tendência a injetar algum ruído junto com o sinal de áudio. Então, quem quiser uma melhor qualidade, utiliza a bateria, viu? Vamos voltar aqui então para o nosso circuito, o esquemático eletrônico dele. O que nós vamos fazer é desenvolver a placa para esse circuito aqui, que é o circuito desenvolvido pelo Newton Sebraga, né? Ele deixou esse circuito para a gente aí, é um dos circuitos publicados nas revistas que ele produzia tantos artigos, né? Um dos artigos dele seria sobre esse pré-amplificador aí. Ele tem também uma plaquinha, já um layout com o desenho da plaquinha. Esse desenho não tem como a gente fazer uma placa diretamente a partir dele. Então há necessidade aqui da gente fazer o desenho desse layout e gerar os Gerbers e o arquivo de furação para poder levar para uma empresa produzir essas placas para a gente, ou até mesmo para a gente conseguir imprimir uma imagem em preto e branco com qualidade suficiente para a gente conseguir gravar uma plaquinha dessas, né? A não ser que alguém faça uma placa manualmente usando uma caneta própria para marcação na placa de circuito impresso. O ideal é a gente fazer uma gravação fotográfica, né? Ou para quem utiliza o método toner, né, das copiadoras Xerox, desse tipo compatível a Xerox, pode também ser feito dessa forma. Você vai precisar de uma imagem de boa qualidade que tem um bom nível de preto para as trilhas, né? Então vamos ver como é que a gente vai fazer essa plaquinha aqui no Sprint Layout. Rapidinho a gente consegue desenhar uma plaquinha dessas, tá? Aqui a gente vai fazer com base na cópia do desenho já fornecido pelo Newton Sebraga no site dele. O link eu vou deixar disponível aí na descrição do vídeo, né? Aí quem quiser conferir e ter mais detalhes sobre a montagem, sobre o funcionamento do circuito, procura lá na página dele, né? Bom, a placa que a gente vai copiar, ela tem esse desenho de trilhas, né? Aqui está invertido, né? Ele forneceu invertido para quem quiser copiar. E aqui é a parte das legendas, né? O lado das legendas. Eu vou carregar, eu separei já, né, num programa de edição de imagem, eu já separei essas imagens aqui. Vou carregar essa aqui para mim fazer as legendas com base nela, e com base nessa daqui eu fiz a inversão, o espelhamento dessa imagem, e vou carregar também para mim servir como base para marcação dos pads, né, dos componentes, e também para fazer as trilhas, né? As trilhas não vão ficar igualzinhas porque no layout não é necessidade de copiar exatamente igual essas trilhas aqui. Elas são as trilhas na época feita o desenho à mão, e tem uma tendência a ser mais arredondado os contornos dessas trilhas, né? Hoje em dia a gente utiliza a ferramenta para desenhar as placas. É bem mais fácil você fazer polígonos e trilhas retas. Vamos carregar aqui então. Eu vou carregar a imagem de trilhas e a imagem de legendas desse circuitinho. No Sprint Layout
após configurado, eu tenho um vídeo aí que eu mostrei como configurar para as bibliotecas aparecerem aqui, e mostrei também como criar a sua própria biblioteca, onde eu criei aqui um transistorzinho com algumas modificações que eu fiz com base num transistor que existia na biblioteca do Sprint Layout. Eu dei uma melhoradinha nele para ele ter uma legenda com uns traços um pouco mais fortes e ficar melhor definido na hora de fabricar a placa. E também aumentei o diâmetro dos furos, que estava muito fino, e aumentei também o tamanho das trilhas, né? Então foi um componente que eu editei para ele ficar melhor e ter um componente com um desenho melhor na placa, né? Com uma ilha maior e furos maiores. Aqui eu tenho as outras bibliotecas com outros componentes. Eu não vou usar a biblioteca CMD porque não tem nenhum componente ACMD aqui, nem vou usar a biblioteca de símbolos, né? Eu vou me concentrar mais nessa biblioteca para o ROL, que seriam os componentes que tem terminais que atravessam os furos da placa, né? Então eu tenho capacitores, conectores, cristais, resistores, etc, né? Estão todos disponíveis aqui. Se eu clicar em uma dessas bibliotecas aqui, existem subbibliotecas com divisões, né, de tipos diferentes. Por exemplo, biblioteca de transistores FET. Se observar, eu tenho vários modelos de FETs aqui. Embaixo aqui eu vou ter o desenho do meu componente, eu vou poder escolher melhor o componente que eu quero usar na minha área de trabalho. Essa aqui é a área de trabalho. Eu vou definir agora, então, vou iniciar então a minha placa. Ao iniciar a placa, aqui já está definido um tamanho de placa, né, de 50 por 90. Se eu quiser um tamanho diferente, eu posso reiniciar aqui com um tamanho diferente. Eu clicando em File, a função File, New, eu vou definir um novo projeto de placa. Eu posso definir ela vazio, um trabalho vazio, ou com uma área retangular, definindo o contorno da minha placa, ou se a minha placa for redonda, escolher um modelo de placa redonda, né? Então, tem aqui todas essas opções. Eu gosto muito de definir já o tamanho da placa se eu já sei o tamanho dessa placa aqui. Se é uma placa 60 por 90, por exemplo, eu já entro com os dados aqui em milímetros, né? E o distanciamento que eu quero em relação à margem que eu quero deixar nesse ponto aqui. Eu vou começar hoje com essa área de trabalho vazia, sem definição do contorno. E depois eu faço a definição do contorno para vocês verem como eu vou fazer. Caso precisem fazer, já vão poder ver como é feito esse desenho do contorno, né? Então eu defino o tamanho da minha placa. Esse daqui depois eu posso reduzir ele, modificar ele. Eu vou deixar aqui o valor padrão de 16 centímetros por 10 centímetros, ou seja, 160 milímetros na largura, né? Ela é mais larga do que alta, e 100 centímetros, 100 milímetros, aliás, para a altura da placa. Pessoal, o vídeo meu não é editado, por falta de tempo eu não tenho como fazer edição, né? Então a gente às vezes comete alguns erros aqui, vocês desconsideram isso aí, e a gente tenta fazer o máximo possível para ser o mais correto possível. Mas qualquer dúvida, qualquer erro que a gente cometer e passar em branco, vocês alerta pra gente, deixa um comentáriozinho falando: não, Marcelo, você cometeu um errozinho ali e tal. Aí a gente vai lá e corrige o vídeo, se precisar edita o vídeo novamente, tá bom? Então vocês dão uma força aí pra gente. Vamos iniciar então aqui a placa. Com o botão do mouse, a roletinha do mouse aqui, né, não o botão, você girando, você aproxima e afasta a imagem, né? Então, em algum ponto você vai ver uma grade aqui. Essa grade é definida por esse comando aqui, ó. Você vai especificar qual é a grade que você vai utilizar para o seu trabalho. Padrão 1,27, mas eu gosto de trabalhar com 0,31 ou até menor do que isso. Essa grade aqui vai ser o deslocamento de quanto em quanto milímetros ou frações de milímetros você vai conseguir deslocar seu componente, né? Ou a trilha sua. Você não tem um deslocamento linear, você vai
selecionar graus de deslocamento, né? A distância mínima de deslocamento. Se precisar, você pode mudar isso aí. Quando eu clicar nesse botão, a grade sumiu porque ela ficou menor. Se eu ampliar mais, eu vou conseguir visualizar ela. Tá? Bom, então vamos lá configurar para a gente não perder muito tempo e o vídeo ficar muito longo. Vocês vão vir aqui nesse íconezinho, né, nesse botãozinho aqui, clicar aqui e tem aqui, ó, Load Bitmap. Observa que isso aqui refere-se ao lado 2, que é o bottom, o lado inferior, e Top é o lado superior, que é o lado dos componentes. Até onde eu sei, todos os programas de layout, o padrão é você fazer o desenho pelo lado dos componentes. Você vai posicionar os componentes e a ligação vai ficar espelhada em relação ao lado de baixo, né, das trilhas do lado de baixo. Então nós vamos preocupar então sempre de observar que o desenho é feito dos componentes no lado superior da placa, o lado que eu estou vendo aqui. O lado inferior ele vai ficar aparente para mim, só que vai estar espelhado, né, como se estivesse sendo visto por um espelho, né, invertido, né, de modo que eu consiga ver as conexões sendo feitas como se eu estivesse olhando uma placa transparente pelo lado superior, que é o lado dos componentes. Então vamos carregar aqui o bitmap. Esse bitmap eu vou selecionar as trilhas. Eu já fiz aquela inversão que eu comentei e tá lá. O meu bitmap já apresenta aqui, né, um determinado tamanho. Eu posso alterar esse tamanho modificando a resolução da minha imagem. No caso ela está com 72 dpi. Então se eu alterar aqui para valores maiores, ela vai ficar menor. Se eu alterar para valores menores, ela vai aumentando. Então com isso eu consigo ajustar o tamanho dos meus componentes, ok? Vou deixar em 72. O offset X e Y eu consigo deslocar a imagem para a direita, para a esquerda e para cima e para baixo, né? Quanto maior, esse aqui ele é mais preciso, ele é em décimos de milímetros. Então 100 décimos de milímetro corresponde a 10 milímetros ou 1 centímetro, né? Seria aqui a distância que ele se deslocou em relação à margem. E no Y a mesma coisa. Se eu colocar 100, vai se deslocar 10 milímetros, ok? Eu vou deixar aqui com essa distânciazinha 100, lembrando que essa distância eu vou deixar também para o lado dos componentes, e a resolução 72. Vou carregar agora as legendas, certo? Ela não apareceu aqui para mim, por quê? Porque eu estou na minha camada de cobre inferior, estou visualizando ela, não estou visualizando, ela não está ativa, né? Essa bolinha marca qual camada está ativa. Eu comentei no vídeo anterior que essa camada C1 é o cobre do lado superior, o S1 é as legendas do lado superior, C2 é o cobre do lado inferior, S2 seria a serigrafia do lado inferior, e O a camada que vai conter, né, dados de desenhos mecânicos referente à placa, como o corte das bordas, etc, etc, né? Então eu vou passar agora para a parte de serigrafia e eu vou ver que a minha imagem está lá, só que ela não está posicionada na mesma posição. Eu posso abrir novamente aqui, né? Aqui está a posição que eu coloquei da camada inferior, que é a camada de cobre, e aqui a outra está com a mesma resolução, porém o deslocamento X e Y, o X offset, né, não está em 100. Eu vou configurar os dois para 100. Ok? Beleza. Bom, agora eu tenho então as duas imagens basicamente configuradas, né, e eu posso alternar entre as camadas aqui. Ok? Bom, eu vou passar para a camada de legendas porque eu quero posicionar primeiramente, antes de fazer meu layout, eu vou posicionar os componentes, né? Se eu desenhar essas trilhas aqui, eu poderia desenhar as trilhas primeiramente, mas depois
vou ter problema de encaixar esses componentes exatamente. É muito mais fácil você posicionar os componentes primeiro, e é o mais óbvio de a gente fazer, é colocar esses componentes e depois fazer a conexão entre as ilhas dos componentes, né? Com base na imagem que a gente está vendo. A imagem vai servir apenas de referência para essas conexões. Tá? Do lado direito aqui são 3 conexões que vai ao pino de conexão ao computador. E do lado esquerdo é a conexão para o microfone de eletrito. Bom, na biblioteca protoplacas eu tenho aquele transistor que eu gerei no vídeo anterior e criei a minha biblioteca protoplacas, né? Eu vou puxar esse transistor aqui e trazer ele para a plaquinha. Vou chamar ele de transistor Q1 e o valor dele é BC, vou colocar em maiúsculo, BC549. É um transistorzinho de baixo ruído. Olha lá. Vou ampliar aqui a minha imagem. Ela amplia focando no ponto que o meu mouse está apontando, né? E aí eu uso aquela rodinha do mouse, giro ela para ampliar e diminuir, certo? E vou posicionar esse componente aonde estão os outros componentes aqui. Se eu observar, igual no caso aqui, que a imagem do componente está bem maior do que a imagem do meu componente, esse componente tem um tamanho real do componente, né? As ilhas estão com o tamanho real que vai ser na placa. Então eu posso corrigir essa diferença mexendo nesta parte de resolução aqui. Então, se eu aumentar a resolução, eu consigo diminuir a imagem. Então, eu vou ajustar para um tamanho ideal. Esse ajuste aqui ele não é muito preciso, porque essa plaquinha ela não precisa de muita precisão, pois os componentes, resistores, transistores, todos, eles têm uma certa flexibilidade nos terminais, e eu posso aumentar e diminuir onde eu vou dobrar um componente e outro para fazer soldagem, né? Para componentes como CI, circuitos integrados, existe uma distância padrão e você não consegue fugir disso aí, né? Não consegue fugir disso aí. Então, o que eu vou fazer é uma aproximação do tamanho real da placa. Para placas que precisam de maior precisão, você tem que ajustar, você vai fazer os ajustes para que fique o mais próximo possível do tamanho real da placa, tá bom? Nesse caso aqui eu já tinha feito um pré-ajuste para um tamanho em torno de 100, 120 pixels, ok? Bom, ele já está um tamanho mais próximo, né? Eu posso tirar uma medida de um componente como um resistor, por exemplo, e vir aqui e medir com a ferramenta de medida. A distância está dando 12 milímetros, está uma distância razoável para um resistor de um quarto de watt, né? Então ela está a distância DY, onde está em amarelinho ali, DY está com 12 milímetros aproximadamente. Então está uma distância boa, bem razoável para colocar a ação de um resistor deitado. Então eu vou deixar com essa resolução e clicar novamente na ferramenta Edit, né? Seu conjunto de ferramentas do lado esquerdo aqui. Se quiser fazer a medida, então vem em Measure, clica nele e você consegue fazer medidas. Tem o ângulo, distância, distância na direção X, distância na direção Y e o posicionamento X e Y, o ponto onde o mouse está, né? Você consegue obter vários dados com essa ferramenta aí. Ela não desenha nada na sua área de trabalho. A ferramenta Edit é para posicionamento do componente, edição, etc. Bom, eu copiei meu componente. Eu tenho aqui o nome dele. Se eu quiser colocar esse componente, o nome dele, deixar disponível, eu clico e arrasto para a posição que eu quero. Mesma coisa com o componente. Clico primeiro e arrasto ele para a posição que eu quero. Ok? No caso de querer fazer alguma alteração nesse componente, como o código dele ou o nome dele, deixar ele visível ou invisível,
Basta clicar duas vezes no mesmo componente, né? Duas vezes ele vai abrir uma caixinha de propriedades. Ou você pode abrir a caixa de propriedades, ela terá uma janelinha aqui de configuração, que seria esse ícone do meio aqui. Clicou nele, vai aparecer uma caixinha de propriedades. Aqui ele está apontando que a propriedade é da board, né? Ou seja, da placa. É o tamanho dela, tudo. Você pode dar um nome a essa placa, né? Considerando ela multilayer ou não, você pode transformar em multilayer, ou no caso aqui ela está com apenas duas camadas de cobre, né? Por enquanto não vamos trabalhar com camadas multilayer, né? Placa multilayer. Então clicou em um componente, ele vai te dar as opções do componente. Aqui pads e multiseleção, são 3 pads, né? Existem 2 textos, existe um círculo, que seria esse desenho de circunferência, e um track, aquilo ali. No vídeo anterior eu tinha mostrado que o ideal é que utilizemos linhas nas legendas a partir de 0,3 milímetros. Esse seria o mínimo ideal para trabalhar e dar uma boa impressão. Abaixo disso fica muito fino e só algumas empresas vão conseguir fazer bem um traço mais fino que 0,3. Isso pode significar às vezes que você vai pagar bem mais caro para fazer uma placa, porque precisa de equipamento mais sofisticado, e o equipamento mais sofisticado tem um custo de produção maior, certo? O círculo também nós colocamos com 0,3 milímetros aqui, né? Então o 0,3 milímetro vai ser a espessura do nosso círculo aqui. Bom, os textos vocês podem definir como wide, né, onde ele vai aparecer mais largo, ou normal ou narrow, que é mais estreito, né. Eu deixo todos os textos em bold para dar uma boa definição na hora de imprimir as legendas, tá? Os pads estão configurados para 1,80 com um furo de 0,8, certo? Essa é uma boa configuração, tá excelente. Se a placa for dupla face, não esqueça de marcar through pad, para que o componente, ele vai mudar de cor as ilhas, para que o componente apareça a ilha dos dois lados da placa, né, nas duas faces do cobre, ok? Aqui a placa é de uma face só, não há necessidade disso aí, e ele vai ficar em verde, que é a cor do cobre onde está a ilha, que é do lado inferior. Bom, feito isso, então vamos voltar naquela parte lá. Eu vou dar 2 cliques nesse componente, e esse nome aqui, BC549, eu vou usar ele apenas para fazer minha lista de componentes. Eu não quero ele visível na minha placa, eu simplesmente tiro a visibilidade dela da placa, ok? Então tá aí, ele não aparece, só aparece o código do componente, identificador dele, ok? Vou pegar esse componente aqui, eu vou copiar ele. Eu posso clicar com o botão direito, copy, né, paste, e posiciono um outro componente aqui. Tem várias formas de fazer isso. Existe duplicação, né, tudo. Eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V também, e aqui eu clico 2 vezes nele para fazer a alteração. Q2 é o código dele, e esse aqui vai ser um BC 548, por exemplo, né? Ele está invisível aqui, mas eu especifico ele aqui. Eu vou marcar ele de acordo com o tipo, é o BC547. Então vamos lá, fazemos a alteração para BC547, né? Ou não precisa equivalente, pode ser o 549 como equivalente, né? Não vamos entrar em detalhes do esquemático dele, né? O interessante para a gente aqui é fazer esse layout aqui. Bom, feito isso, a gente já pegou o jeitão dele de colocar esses componentes. Vamos fazer um pouquinho mais rápido, né, para a gente não prolongar muito o vídeo. Eu vou colocar agora então o capacitor. Eu previamente já verifiquei um capacitor ideal aqui, seria um through hole, TH capacitores, né, ou seja, capacitor through hole. E standard eu tenho aqui um de 5 milímetros. Eu tenho essa opção de capacitor, mas esse não é eletrolítico, esse é um capacitor despolarizado. E tem o elco radial de 5 milímetros, né?
Veja que ele está com um tamanho mais ideal para o meu capacitor, né? Pode ser um maiorzinho também se quiserem. Esse capacitor aqui, o código dele é C2, eu vou colocar o código C2 também, ok? O valor, depois eu vou marcar esse aí para não perder muito tempo, mas basta voltar aqui e olha, o C2 ele é de 100 microfarads. Eu vou colocar nesse aqui porque acabei de olhar aqui e já sei o valor dele, mas não se preocupe muito de colocar os valores agora, você depois pode voltar editando todos eles. Então 100 U, né, para significar o símbolo de micro, farad maiúsculo, né? É bom também às vezes colocar por ou uma barrazinha, barra 12 volts, por exemplo, né? Pode ser maior a voltagem, menor. Esse circuito funciona com 5 volts, então vou deixar 12 volts. Aqui não está especificado no esquema eletrônico, ele faz um comentário na descrição do circuito, né? Então vocês copiam lá o valor indicado, mas a tensão de isolamento do capacitor pode ser maior, pelo menos o dobro da voltagem, né, de trabalhos, 10 volts, ou maior do que isso. Ok. Bom, o posicionamento do meu capacitor, as ilhas não estão no alinhamento que está no circuito lá. Eu posso facilmente rodar esse capacitor usando esse íconezinho aqui. Eu tenho que selecionar ele primeiro, porque senão eu não tenho disponível esse comando aí. Então eu seleciono meu capacitor, o componente que eu quero mover, e clico aqui. Se eu clicar nessa setinha, eu tenho opções de ângulos diferentes. Eu posso mudar 45 graus, de 45, aqui é personalizado, né? Se eu clicar aqui, ele está em 45 graus, ele vai mover metade do que eu preciso aqui, mais uma vez aqui, né? Vou dar um Ctrl Z, ele desfaz os comandos anteriores, né? Então, eu selecionando esse componente aqui, o positivo dele está do lado direito, é um símbolozinho pequeno, do símbolozinho de mais, né? Está marcando o positivo dele. Esse positivo tem que estar para cima de acordo aqui com a legenda do componente. Então eu vou selecionar ele, eu vou deixar em 90 graus porque não vou fazer nenhuma giro no componente de 45 graus. Aí eu só necessito clicar uma vez e ele vai girar 90 graus, né? Aqui no caso o positivo ficou ao contrário, né? Ficou invertida a polarização desse capacitor eletrolítico. Eu clico mais duas vezes e corrijo isso aí, ok? Posiciono as ilhas, que é o importante, né? Esse tamanho aqui do desenho não é tão importante, ele pode ser um pouquinho maior, menor, não vai influenciar em nada, né, no circuito. E vou deixar aqui o C2 marcado preferencialmente na mesma posição. Veja que o C2 também está virado, né? Eu posso girar ele também e posicionar aqui, ok? Outro detalhe, se eu clicar nesse componente e ver na linha de propriedades aqui os textos, ele não está bold. Eu vou colocar bold, tá? Vou deixar aqui em normal, não necessita ser largo, né? A altura do texto ele está com 1,5. Se eu fizer um texto maior, como 2 milímetros, eu modifico o tamanho do texto, fica maior. Eu consigo fazer essa modificação aí. Ele ficou bold, né? Com um tamanho de 2 milímetros. Fica melhor para visualizar. Ok? Outra modificação, selecionar esse capacitor. O círculo dele está com 0,15 milímetros, é uma linha muito fina, provavelmente vai ter problema na hora de imprimir essa legenda em algumas empresas que fabricam essas placas, né? Então eu recomendo colocar 0,3 no mínimo, Enter, ele vai modificar, vai ficar mais espesso a linha, certo? Essa linha intermediária aqui, esse desenho intermediário, se você quiser modificar ele também, tem como ser feito isso aí, tá? Então, os tracks, selecionou os tracks, esse sinalzinho de mais, esses outros aqui são desenhos em linhas, né, não são círculos. Eles estão com 0,5, se você passar para 0,3, Enter, eles vão ficar mais grossos também. Observa que
infelizmente, pelo desenho da legenda, esse símbolozinho ficou muito perto e me emendou. Você pode editar esse componente aqui, vai ser um novo componente seu. Eu posso fazer uma modificação muito simples. Essa é uma das grandes vantagens que eu gosto de trabalhar muito com Sprint Layout para fazer esses trabalhos pequenos. Eu posso vir aqui, selecionar o componente, clico com o botão direito, clico em componente, e aqui vai estar os dados do meu componente, e aqui existe um botão grande aqui que é desintegrar o componente, ou seja, você vai desmontar ele e ele vai deixar de ser um componente, vai ser um grupo de desenhos, né? Então vou desintegrar o componente, ele me pergunta se eu quero realmente desfazer esse componente, eu dou um OK. Beleza. Com isso eu perdi o texto, né? Aquele texto C2, o valor do componente, tudo. Mas tudo bem. Se eu clicar em uma parte do componente aqui, ele, como está em grupo, ele está agrupado. Basta clicar com o botão direito novamente e Split Group. Ok? Quando eu fizer isso, cada pedaço do desenho vai ser um objeto isolado do outro. Eles não vão ter mais, eles não vão ser mais parte de um único componente. Eu posso selecionar eles e trabalhar movendo. Eu posso fazer uma seleção de apenas uma parte, deslocar ela um pouco, né? Como aqui, ó. Ok. Estou. Muito bom. Quando eu clico no componente, ele me dá o ponto onde eu posso mexer no desenho. Quando eu estico para cá, ele me dá novos pontos onde eu posso deformar o desenho. Ctrl C, você desfaz aquilo ali tudo. Então eu agora consegui separar. Esse sinalzinho de mais, eu posso aumentar ele também, né? Tá muito pequeno. Um tamanho maior. Como ele é um componente isolado, eu posso selecionar os dois e posicionar ele fora do meu componente, ok? Bom, agora eu tenho aqui as ilhas com os furos, o desenho interno, esse desenho aqui com 0,3 milímetros. Vou selecionar tudo aqui dessa forma. Posso selecionar individualmente com o botão de Shift, né? Aí selecionei dois. Aqui eu posso selecionar individualmente ou clico com o botão direito e arrasto para selecionar todos os objetos que eu queira. Eles vão mudar de cor, né? Vão ficar, no caso da minha configuração, estou ficando rosa. E eu venho aqui, clique com o botão direito do mouse, né, do lado direito, vai me aparecer essa janela e eu clico novamente em componente. Agora ele vai me perguntar, como não é um componente, você quer criar um componente a partir desses objetos? Um OKzinho, põe o meu identificador novamente, C2, C2, o valor, se eu quiser colocar os 100 micros, né, não é necessário. Porque eu vou colocar outros componentes baseados da cópia desse componente aqui, né? Eu vou deixar então sem o valor por enquanto agora. Depois eu volto fazendo alterações. Eu vou deixar visível aqui o valor do componente, aliás, o identificador do componente. Vou dar um OK e pronto, eu já tenho agora um componente. Se eu clicar nele aqui, esse componente vai ser selecionado, né? Olha lá, selecionou todos eles. Aqui no texto, eu vou modificar ele aqui para bold, ok? Qualquer outra configuração daquela forma que a gente comentou antes. Bom, eu já tenho esse componente aqui, eu posso duplicar ele, mas antes de fazer isso, vamos salvar esse componente aqui, vamos salvar aqui no nosso, vamos salvar o nosso desenho feito até agora, ok? E vamos salvar esse aqui como um novo componente da nossa biblioteca protoplacas. Então, além de selecionar o componente C2, tá? Aliás, antes de fazer isso, eu vou fazer uma modificaçãozinha aqui. Esse C2 eu vou tirar o 2 e deixar somente o C. Conferir aqui todo, certo? Eu vou deixar ele porque eu vou jogar na biblioteca, eu não quero que ele tenha aquele 2, eu quero que tenha somente o C. Eu seleciono o componente, seleciono a biblioteca que eu quero que ele vai ser incorporado e vou clicar nesse íconezinho aqui, desse disquetezinho aqui. Salvei esse aqui na biblioteca protoplacas,
Vamos entrar lá dentro, tá bom? Não esqueça de entrar dentro da biblioteca protoplacas. Dessa vez ele não foi lá para dentro. Então eu vou colocar aqui, ó, capacitor radial 5 mm. Certinho. Ele vai criar um arquivozinho com a descrição desse componente nosso e vai colocar uma extensão LMK de layout macro, né? Vai criar uma macro para o sprint layout. Tá lá. E ele vai passar a ser agora um novo componente da nossa biblioteca. Com isso eu consigo fazer a minha própria biblioteca, né? Aí, agora se for o C3 eu especifico aqui, né? Ele na realidade é o C4, tá bom? C4, dou um OKzinho, tá lá meu componente colocado. Posiciono o positivo com positivo lá da legenda. E agora é colocar o C6. Esse aqui eu vou alterar novamente para C2. Dá um OK, dá um Enter, né? Pronto. Agora eu posso fazer Ctrl C, Ctrl V, ou posso puxar da minha biblioteca. Eu tenho essa opção aí. Vou girar meu componente de modo que o positivo fica do mesmo lado do desenho das legendas aqui. Ok? Tá lá meus eletrolíticos, os 3 eletrolíticos do circuito. Agora é só colocar os outros componentes aqui. Eu vou parar um pouquinho o vídeo por aqui para que não fique muito longo. E na segunda parte dessa, que seria hoje a terceira parte, né? Na terceira parte, esta é a segunda parte, a terceira parte, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, colocar os resistores e os capacitores não polarizados. E a gente começa então a fazer as trilhas da nossa plaquinha, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou gravar o vídeo novamente e já lanço para vocês hoje ainda. Até logo, pessoal.